Pode parar de novo? Não. Gente, a Olivia tá roncando, vai ficar super alto o ronco no microfone. Vamos para uma próxima, pergunta 2. Por que não tá aparecendo os... Pergunta 2, já... Nossa, fiquei com vontade de jogar gasolina dentro do forno e tacar fogo. Eu que agradeço demais aí o convite. Porra, que cagada. Dá uma pausa aí. Não, eu silenciei as ligações, eu não silenciei. Não, foi alarme, mano. Alarme. Juro por Deus. Mas antes de ter a loja, eu era bancária. Eu fiz direito, trabalhava no banco, nunca exerci o direito, mas eu entrei em depressão. Eu tive depressão, eu emagreci 10 quilos em questão assim de uns 40 dias, mais ou menos. Caramba, nossa. Foi muito rápido e não dava mais para continuar. Isso por conta do serviço bancário. Isso. Eu falei, é muita cobrança, eu acho que a gente se cobra também, mas assim, ganhava bem? Ganhava, mas tudo que estava ganhando estava destinado, sabe, a ser, vamos falar, consertar saúde, consertar... Relacionamento. Né, tudo. Porque então, assim, começa a impactar em todas as áreas, né? Sim, eu falei assim, até que ponto o dinheiro estava valendo a pena? Não estava. Então... Meu marido falou, viu, chega, para, eu apoio, se quiser pedir a conta, peça. Aí eu pedi para mandar embora, pedi a conta, né, assim, mas foi libertador. Livramento. Parece piada, mas, né, foi um sucesso. Não parece piada não, porque a gente ouve muito isso. A gente ouve muito Sim. isso. Quando a gente sai de uma empresa, desse meio corporativo, a gente se acha um inútil, né? Você sai ali e você fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu sei fazer? Porque você saiu sem planejamento, assim. Saí... A ideia não era sair para montar um negócio, foi porque eu não aguentava mais. Foi meio que para apagar um incêndio ali. Aí deu um surto psicótico, sei lá, e saí. Um surto psicótico que me custou boa parte da minha saúde. Mas daí falou, o que eu vou fazer? Eu falei, daí começaram, outras empresas, outros bancos começaram a me ligar, perguntaram se eu não queria assumir uma carteira, porque você já tinha experiência, eu já estava no meio corporativo, já tinha uma carteira de clientes, os clientes assim, porque você tinha curso superior, tinha pós-graduação e não sabia fazer nada. Mas depois você fala, comentei com meu pai falou assim, larga a mão de ser tonta, você vai voltar aqui, vai trabalhar em empresa, vai trabalhar, sei lá, eu falei, meu pai é metalúrgico, você vai trabalhar na metalúrgica? Vai abrir um negócio pra você. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? E aí, qual o negócio? Onde tá faltando alguma coisa? E eu sempre fui apaixonada por sapato, só que não tinha pro meu número, né? Então, eu falei assim, e se eu abrisse uma loja de numeração especial? Aí todo mundo começou, você tá ficando louca. Você vai morrer. E as histórias se repetem, né? Se repetiu, é uma história se repete. Constante. Você vai morrer Assim, me surpreende porque, assim, mas ele trabalhava como funcionário de uma metalúrgica. Isso, mas aí ele também não queria... Mas inspirou você a abrir uma empresa, que normalmente é justamente o contrário, né? Você tá louco. É a família que bloqueia. No seu caso, na verdade, ele que me empurrou. Sei lá, eu acho que no fundo, eu sempre quis ter uma loja de calçados. Mas talvez a gente nunca tenha coragem. A coragem ou o empurrão que precisava pra, sabe, ter o gatilho. Mas você vê assim, né? O cara foi adaptando não só a localização, mas o tipo de trabalho do cardápio dele, né? De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Às vezes você pega um outro food truck da vida aí, né? Que hoje a maioria não existe, né? Não. Foi aquele boom lá. O cara, às vezes, ele insistiu tanto em uma única coisa, né? Só pegar aqueles eventos, e aí os eventos eles começaram a acabar, e quebrou. Porque ele não se adaptou no mercado, né? Diferentemente dele. Hoje ele não tem mais food truck porque ele decidiu mudar de segmento, vendeu e seguiu a vida. Mas o cara que lá atrás, né, naqueles 2 primeiros anos do boom, se ele não se adaptou depois disso, cara... É o famoso dar murro com ponta de faca, né? Em algum momento você falou, food truck tá acabando, já não é mais novidade. Na verdade, aqueles que ainda resistem são os que vieram antes dessa moda do food truck, que são as combis, né, cara? Então, inclusive o dele é uma Kombi. As combis até hoje existem.
Agora o food truck, que ficou gourmetizado, aquele estilão. Agora o podrão lá, o lanchão prensado, os caras estão aí há 30, 40 anos, né? Fazendo o mesmo de sempre, porque isso já virou uma tradição. O molecada até hoje sai da balada, vai comer um lanche desse, né? Eu fazia isso, né? Agora, os gourmetizados, qualquer lanchinho que você comprava lá era 30, 40 pontos. E o lance do food truck é pequeno, né? O dele a comida rápida e barata, né? Lá nos Estados Unidos é isso. Funciona por causa disso. Tipo, mas aqui chega no Brasil, o cara gourmetiza o negócio, fica E inviável. esse é um ponto, né? O moleque que sai da balada, que é o público que consome o lanche de rua, ele tá com muita fome e pouco dinheiro. É exatamente o food truck que ele atende esse público. Por isso que a Kombi funciona. Por isso que a Kombi funciona. Porque eu lembro, eu sou de São Pedro, né? Na minha época de balada, tinha um lá que era o cachorro quente do Dona Maria. Era na frente da rodoviária. Na época era tipo R$3, R$4. Era muito bom. A gente tava com muito. E era bem isso, a gente tava com muita fome pós-balada. pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Mal levar um rateio que fazia ali, dividir um lanche ou outro com os amigos. E era um lanche simples de tudo. Era um pão, salsicha. A única coisa que o diferencial dela era que ela dava ketchup e maionese à vontade. Daí você lota de ketchup pra dar uma enganada ali. aumentar o volume. Já que eu tô pagando, vou usar. O plano de negócio ele funciona como. Eu levo ele muito no sentido de uma reflexão. Porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente não pensou em toda a ideia, às vezes é só o sonho, tá, pessoal? Exatamente. É para validar o negócio. Para validar, né? exatamente. Ele trabalha em conjunto com o plano de negócios, né? Eles são ferramentas distintas, mas trabalham em conjunto, onde o modelo de negócio ele está mais ali no aspecto da validação e o plano de negócios é a trilha que você vai seguir para conseguir executar o seu modelo de negócios, executar o seu negócio e colocar o empreendimento aí realmente em ação, né? É ideal vocês imprimirem nesse formato e utilizarem post-its para vocês preenchendo. Por quê? Post-it, por ele ser fácil de colar e descolar, às vezes você coloca num local e, na verdade, aquele post-it ele está às vezes no local errado, você muda para outro, e você pode sobrepor para complementar informações, post-its maiores, menores, colorido, para ficar visualmente mais prático para vocês, tá? Não é uma obrigação fazer post-its coloridos, mas ajuda a visualizar melhor aí. Do lado direito, a parte onde está nosso cliente, né? Para quem a gente vai fazer a nossa oferta de valor. Do lado esquerdo está as parcerias, aqueles que são os nossos fornecedores, as coisas que nós temos que fazer para entregar para o quem, né? E embaixo, a parte mais financeira do negócio. Aquele ditado, né? Toda criança na adolescência, o pai pergunta: o que você quer ser quando você crescer? Eu, aos 38 anos, não sabia o que eu queria saber. Minha esposa um dia chegou e falou: não estou muito bem lá na empresa lá. E eu estava bem. Estava ali com uns 2 anos, mais ou menos, já trabalhando com polimento de carro, lavagem. Aí minha mulher foi mandada embora. Aí minha mulher inventou: quero comprar uma agropecuária. Aí de início, né, nos meus anos 17 para baixo, eu sempre gostei de passarinho, né? Aí eu falei para ele: Camilo, eu tinha mais comentado, não tem uma agropecuária para vender? Eu falei: conheço um cara. Aí fui lá, deu negócio. Sempre tem aquelas dúvidas, né, parente? Não vai dar certo, não vai aguentar um mês, não vai aguentar 2 meses. Isso são os maiores incentivadores do empreendedorismo, é complicado. Meu pai travado, né, que eu não tinha mais minha mãe. Meu pai sempre foi metalúrgico, né, cara? Salariadinho ali, aposentou naquele jeito. Então o cara fica sempre um pé atrás, né? Aí foi. Aí minha mulher abraçou e eu trabalhando com polimento de carro. Eu tava bem, cara. Nossa, eu tava ganhando quase um bom engenheiro, meu. Aí um certo dia, minha mulher ligando pra mim. E o cara que eu comprei, nossa, viu? Você vende tanta ação, passa pra ter um faturamento, cresceu o olho, né? Aí dei meu carro, dei 7 cheques. Cara, coisa que a gente nunca imaginava, pagar aluguel de R$1.500. Eu falei: meu pai do céu, onde eu vou arrancar esse dinheiro? Nunca paguei aluguel, pagar uma casa minha, mas nunca tive, né? Sempre salariado, empresa. Aí vai, 1 mês, 2 meses. Coitada da minha esposa, foi tudo o dinheirinho dela, no fundo de garantia. Conseguimos tocar. Aí chegou um certo dia, eu não esqueço nunca. Ela ligou pra mim, chorando, umas 4, 5 horas da tarde. Lu, fale bem. Eu pulei numa caminhonete preta, bem talista, né? Aí minha mulher ligou pra mim e falou assim: Lu, chorando. Eu falei: o que aconteceu, Daniel? Nossa, é 4h30 da tarde, entrou só R$50. Nossa, cara, aquilo ali me tocou, velho. Me tocou, eu falei: nossa, verdade? Aí eu fiquei, isso pegou eu. Um dia eu peguei e falei: quer saber uma coisa? Montei na gaiolinha minha, saí pra Piracicaba, rodei todas as agropecuárias. Não fui trabalhar, não falei nada pra ela. Peguei e falei: eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou ver onde
Porque ração todo mundo vende igual, marca todo mundo igual. Quero saber o que eu posso fazer de diferente. Aí fui mexer com bicho. Passarinho, né? Pintinho. E eu vi que de 15 lojas que eu fui entrar, eu ia ter passado de barroca. Piracicaba inteira, né? Piracicaba inteira, cara. O dia inteiro, cara. Pelo menos hoje eu tenho que ter esse dia pra me resolver isso aí. Sem falar pra ela. Fazendo pesquisa mesmo. Pesquisa. No mercado, efetivo. Entrava. Como tá a cidade abastecida de agropecuária? O que cada um tá fazendo, né? Aí eu encontrei uma água agora, eu falei, nossa, o cara tem só ele aqui em Piracicaba. Ah, não, vamos mudar a ideia. Aí mudei minha ideia. Eu falei, Daiane, mas será que vende tanto assim? Meu pai, eu fui na casa do meu pai, tinha umas galinhas, tinha uns pintinhos, né? Chocava lá. Vou experimentar. Falei, pai, a gente vende uns 5, 6 pintinhos pra mim. Saiu assim. Cara, fiquei bobo no dia, velho. Coloquei detalhe, na hora que eu voltei, que eu trabalhava, pegava meu filho na escola e voltava na loja, né? Falei, nossa, já vendeu? Nossa, os caras estão pedindo mais. Nossa. Estranho, que avulso. Que coisa. Aí eu falei, não. Fez um protótipo ali, cara. Meteu um louco mesmo. Aí eu falei, quer saber uma coisa, velho? Vamos colar nisso. Em 2016 eu peguei a loja, em metade de 17 eu abandonei tudo, velho, na parte minha de polimento. Nossa. Na loucura. Eu olhei bem na que eu tô olhando pra você assim, falei pra minha mulher, ou não vai ou não quebra. Reduzimos tudo, cara. Eu falei pra você. Carro que eu tinha 2 carros, vendi, peguei um Celtinha velho, sem dívida, sem nada, só dívida da loja, as coisinhas que eu comi em casa, controlado. Eu falei pra ela, agora nós vai. Depois que eu fiquei com ela, 17 e 18, fiquei um pouquinho apertado. Tipo assim, chegava agora em janeiro, fevereiro e março, que nós tá, muito imposto, IPVA, escola. Sem 13º. E aí o que acontece? Vou socorrer onde? Vou atrás do meu pai. Meu pai foi lá, emprestava uma grana, mas graças a Deus que ele chegava mês de abril em diante, parecia que ele levantava, assim, ó. Eu paguei meu pai, graças a Deus, não tenho que agradecer meu pai por isso, do coração. Como chama seu pai? Luiz Castellari. Sabe, aquele italiano meio miseravão, mas... Vai estar ali, conta filho. Não, ele reclama, mas filho, chega no final de... Tá aqui, ó. Sempre foi assim, ele sempre ajudou eu. Aí depois de 2019 eu mudei. Sendo 18 para 19 mudei em outra agropecuária. Cara, como que é uma diferença, não posso falar pra você, radical, cara. Eu tava numa localização, né? Isso, eu tava aqui, desculpa. Não, pode mexer. Eu tava aqui, irmão, eu subi 200 metros, mudei da água pro vinho. O faturamento foi assim, ó, só agradecer. Eu uso muito, eu falo, a Adri sabe disso, que eu falo assim, que a gente é... Quando eu vejo meu filho pulando num sofá, o Vicente pulando no sofá, eu vou tirar ele do sofá, porque é perigoso, pular no sofá não pode. Aí ele deita no chão, chora, deixa ele lá chorando, aí ele levanta e a vida continua, né? Às vezes eu fico pensando que a gente é criança, às vezes, diante de algumas coisas, eu falo, será que a gente não é uma criança birrenta pulando no sofá? Aí Deus tira a gente do sofá e bota no chão, a gente chora, porque a gente queria estar pulando no sofá, mas não pode. Mas é exatamente isso. É tipo isso, né, a analogia que eu faço na minha cabeça. Exatamente isso. Aí Deus fala assim, não pode, pula no chão. Vai pular aqui, porque é aqui que você tem que pular. A ovelha, eu não lembro dos termos também corretos, mas era um pastor levando um rebanho e um penhasco. E aí tinha uma ovelha que ficava desgarrando. E aí ele ia lá e volta pro meio, e ela ia, né? Ela quase caía, ele puxava ela e tal. Aí chega uma hora que ele dá uma cajada, ele bate na perna e quebra a perna da ovelha. Aí ele coloca ela no meio das outras ovelhas. Aí ela vai andando mancando, as outras ovelhas vão apoiando e ela passa sem cair. A única forma de salvar a vida dela foi quebrando a perna dela. Ai, que forte. Às vezes a Mas gente às se vezes a coloca vida quebra a nessas nossa situações, perna. né? A gente acontece não essas aprende a lição e fica retornando. Tudo que retorna na nossa vida é um aprendizado que a gente não captou ainda. E ele vem de formas diferentes, até você falar, pô, entendi. E quando você fala, pô, entendi, ele vai voltar de novo pra ver se você entendeu mesmo. Então já ele tirava, né? Às vezes a gente tem que chegar lá no fundo do poço, no extremo da dor, no extremo do desespero, da escassez, seja lá o que for. A gente escolhe o caminho mais difícil, a gente não precisa chegar lá. Só que infelizmente, às vezes a gente só para observar quando a gente tá lá. É um pastor que estava falando assim, quando a gente cria um problema, só nós podemos resolver esse problema, nem Deus vai resolver. Quando é um problema criado por outras situações que não foram nós que criamos, nós sim temos que pedir a Deus para que Ele nos ajude que esse problema seja resolvido. Mas se nós criamos, a gente tem que pedir para que Ele nos dê luz para que a gente resolva aquela situação. Então muita gente terceiriza o problema. Sim. Sim. Aconteceu isso. Tá, mas o que você fez para causar aquilo ali? Foi culpa sua? Alguma coisa foi parte sua? Às vezes, não foi. Sempre é. Sabe por quê? A sua escolha gerou aquilo. Alguém passou a perna em mim. A ausência de escolha é escolha, né? Exato. Então, tudo, no fundo, você se alinhou com aquela situação. Eu não gosto desse papel assim, um é vítima e o outro é o culpado. Eu acho que
é uma união, né? Você escolheu, talvez você foi omisso, o outro foi esperto e gerou num golpe. Sou MEI, sou obrigado a declarar imposto de renda? Cara, o MEI é divertido, né? Porque o MEI, ele não... A maioria dos MEIs que eu converso, essa pergunta é muito recorrente. Todo MEI que eu encontro na rua, se eu estiver conversando, o cara fala assim, você é contador? Eu sou MEI. Essa pergunta vem. Ele não tem a chave que o MEI é uma empresa. É um CNPJ, você tem um CNPJ, você tem uma empresa. Só a classificação diferente de ser simples, presumido ou lucro real. Exato. Né? Então vamos pensar em lucro isento. O MEI tem um faturamento bruto permitido de R$81 mil, 40.500 de lucro. Vamos pensar que você tem 50% de lucro. Você já está sendo obrigado pela isenção. Mas aí o MEI vai ter o prolabore de um salário mínimo, que é a jogadinha ali, e vai ter a diferença como lucro. Aí ele não vai ser obrigado. Só que o MEI tem um problema, que é comprovar a renda do CPF. Então todo MEI que eu convivo, qual que é a dificuldade dele? Ele tem um MEI lá, tá ali, faturando legal, tal. Só que quando ele vai financiar uma casa, comprar um imóvel, comprar um carro, ele não tem como comprovar a renda. Aí a comprovação de renda, alguns bancos, não são todos que aceitam, é a declaração de imposto de renda. Então mesmo que eu falo para eles, mesmo que você não seja obrigado, declara, porque você tem a renda na pessoa física organizada. Como o MEI não vai prejudicar a questão é muito difícil, o MEI tem um limite, então não vai ter tanto lucro assim, ele vai lá e declara. Mas aplica a mesma regra da presunção. Então é uma equação, assim, quanto você tirou de lucro, quanto você tirou de prolabore, sobe um pouco prolabore, reduz o lucro, e ir jogando para ele ter problema. Entendi. Então fica ligado, né, procura... O fato de ter o MEI, só o MEI não te obriga, mas as mesmas regras... As variáveis que tem dentro do que você está fazendo, né, que não vai vão te obrigar impactar não. Aí. Põe o fone, o microfone de lapela, o microfoninho, entendeu? E você faz o que você quiser. Sim. Antigamente o cara fazia um link ao vivo no coisa, tinha como é que chama? Mochila link lá, mochilink, sei lá. Você com um monte de equipamento. Antigamente o carro, aqueles carrão enormes com uma antena. Hoje, cara. Bateria pra. E você pensa o quê? Você pensa que a maioria das pessoas vê as coisas na tela do celular. Sim. Você precisa ter uma boa imagem de celular, mas você não precisa ter. O cara vai ser informado do mesmo jeito. O recurso tá aqui, acabou. Não precisa mais do que isso. E todo mundo a máxima do absurdo com essa transmissão ao vivo foi o cara que assaltou e filmou e postou. Vocês viram isso? Não. Um cara foi fazer um assalto e falou: galera, eu vou fazer um assalto. Tá aqui, filma, aquela ali é minha vítima. E ele fez uma live no Instagram assaltando uma pessoa. O que você acha? E foi muito bom, porque a polícia pegou ele assim. A live bombou, foi pra cá, pra lá, acharam o cara. Prenderam o cara, fizeram a live dele sendo preso. Mas, tipo, olha que absurdo. Qualquer um faz. Então, assim, hoje dá pra você fazer coisas com um investimento baixo. Sim. Você pode ter um bom investimento e fazer melhor. Mas se não tem, faça um negócio melhor. Tanto meninada, né? Aparece um moleque aí que você olha, o cara tem 1 milhão de seguidores no YouTube. Você fala, puxa vida, de onde que tá? Do nada, né? Do nada, mas é o segmento, tava no segmento dele. E ele com certeza começou do quarto dele. Então hoje... Num estúdio de câmera, não sei do que, de iluminação profissional, não precisou. Hoje o cara deu uma ajustada lá e tchau, velho. Hoje os maiores youtubers, eu ouso dizer que todos eles foi assim. Um exemplo disso foi a transmissão do futebol. Do Casimiro na Copa do Mundo? Casé TV Casé, sei lá. O empreendedor, ele tem um sonho, ele precisa transformar em realidade. Para transformar esse sonho em realidade, muitas vezes ele pula etapas para entender aonde ele vai entrar. Eu vou abrir uma loja de calçado. Para quem você quer vender? Qual é o seu público? Qual é a sua pessoa? Exatamente. Né? Aonde você vai abrir essa loja? Se o público é esse, você vai abrir aqui, não vai funcionar. Eu vou vender pela internet. Você quer vender pela internet. Você tem alguém para entregar? Tem. E para devolver? O custo é seu. O produto que você está vendendo não é de qualidade? Eu vou pegar um fornecedor lá de Jaú. Você conhece o cara, você pegou a informação. Qual é a estratégia? O cara vai conseguir te fornecer as quantidades que você precisa. É uma coisa que a gente fala muito, a história do planejamento estratégico de marketing. A gente fala de marketing, mas não é de marketing, é de mercado, né? Sempre que fala de marketing é mercado. Né? Primeiro que você tem que fazer é o diagnóstico. E aí vai entrar lá a análise SWOT, né? Forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. É entender. Mas já tem um monte de oportunidade. Mas e as fraquezas, né? E as ameaças? Você foi ver? A ameaça é um negócio do mercado. A ameaça não tem muito como mexer. O dólar vai subir desse. Você não tem força sobre isso, esquece. Você tem que ter um planejamento se acontecer isso, o que você vai fazer. Aí você pode falar, ter um plano.
Você tem um diagnóstico. Você criou um plano. Seja um caixa para poder conter a variação, Exatamente. Compra antecipada, Exatamente. qualquer coisa assim. É a ação que ele vai tomar mediante aquela análise. Porque também ninguém faz. Não. Ameaça, eu falo, ameaça está no mercado. Né? Você não consegue controlar ela. O concorrente é uma ameaça. Você consegue diminuir a força dessa ameaça quando você foca nos seus pontos fortes e diminui seus pontos fracos. Aí você consegue controlar essa ameaça. Então, ponto forte, caixa, fluxo de caixa. Eu tenho um fluxo de caixa bom, beleza? A ameaça lá do dólar, eu consigo dar uma segurada nela aí por 1 ano e meio, 2 anos. Estou falando de tempo, mas a gente não sabe qual é a ameaça. Mas enfim, então eu consigo fazer isso. Então, um ponto forte você consegue. E o ponto fraco, meu fornecedor não consegue fazer isso. Isso é um ponto fraco, você desenvolver um outro fornecedor. Exatamente. Então, você tem que criar cenários fictícios que podem acontecer. Pensar nas melhores e nas piores. Exatamente. Não adianta, você tem que criar uma estratégia, em cima dessa estratégia você fazer os seus objetivos, né? Sejam palpáveis também, não seja um objetivo louco. Tem uns caras que montam os objetivos e falam, cara do céu, esse cara... Viajou na maionese. Tem. Mas é um negócio assim, eu falo que o planejamento, o diagnóstico, todos os passos são importantes, mas o diagnóstico é o principal. Se você fizer um diagnóstico bem feito, você não falha. Muito difícil falhar. Você sabe todas as variações que pode dar no mercado, você já está prevenido para isso. Né? Você já está organizado para poder reverter a situação. Mas você não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Eu adoro, assim, pegar um novelo de lã tudo embrulhado, depois a gente vai vendo que vai ficando bonitinho, sabe? Ai, que delícia. Vai desmanchando, terapêutico quase. É o quebra-cabeça, né? Você vai doido. Organizando o quebra-cabeça. Vai ficar bonito. E adoro também ver as meninas que trabalham comigo, como elas entram e como que elas estão ficando, sabe? Falando, nossa, Letícia, você lembra quando eu entrei aqui? Eu falei com uma semana passada. Eu lembro, já faz 1 ano e meio que você tá aqui, né? Nossa, eu não sabia nem o que era. Peguei ela, o primeiro emprego dela, não sabia nada. Eu adoro pegar a gente. É mais fácil fazer, né? É mais fácil você modelar, você ensinar, e você vê que a pessoa tem vontade. Tem custo, né? Tem. Então ela começa fazendo coisinha assim. Então você vai fazer isso aqui. Você vai copiar, colar, não sei o quê, sabe? Vai fazendo assim. Depois você vai sentindo confiança. Você vai começando. Vai pondo o pezinho. Isso. É o processo de qualquer profissão, de qualquer negócio, da vida. E quando eu vejo as empresas. Só que a ansiedade do mundo de hoje. É imediatismo, não né? Isso acontecer tão fácil. Então, Felipe. É assim, eu quero que tem que ser imediatismo. Mas eu tenho um preconceito, porque com esse tipo de comentário que você fez, eu acho que tem muita gente assim, e sempre existiu gente assim. É que a rede social, ela potencializou expor tudo de uma forma absurda. Mas na minha percepção, tem mais gente boa. Você dá voz para todo mundo. Dá todo mundo. Então você tem que filtrar. Hoje, por exemplo, para você ser especialista em alguma coisa, as pessoas, qualquer coisa é especialista. Faz um negocinho lá de 2 horas, especialista nisso, especialista naquilo. O que houve? Ele faz uma parte que ele fala assim, tem vários idiomas que existem no mundo, não sei quantos dialetos de idiomas, que vai morrer. Porque não tem pessoas que estão dispostas a estudar o idioma, porque é muito demorado. As pessoas não querem estudar, não querem se dedicar. Um músico, por exemplo, ele fala que ele tocou a mesma sequência, o mesmo acorde 100 mil vezes, um negócio assim, porque ele queria ser bom naquela sequência. Quem que faz isso hoje em dia? A prática faz a perfeição. Hoje você entra no YouTube, quer aprender teclado. Aprenda piano do zero ao professor em 21 dias. Eu falo, quem que vai aprender piano em 21 dias? Não tem como. Eu acho que não existe só conhecimento numa faculdade, por exemplo, né? Você pode aprender em vários lugares, que antigamente era só faculdade, né? Hoje saber. Aí ele fala assim, mas cadê aquelas pessoas que vão na faculdade se dedicar, se debruçar num livro, sabe? Entender o negócio, ser especialista de verdade naquele negócio. Hoje você está especialista no YouTube. Você escuta vídeo, qualquer coisa, cursinho de 3, 4 horas e boa. As pessoas se acham. De tudo, se acha especialista. Aí esse cara. Não sabe nada. Então, mas quando você vê. Mas aí é uma análise que eu faço de mercado. Quando você vê esse cara que ele faz essa chamada aprenda pianos em 21 dias. É um marketing. Clickbait. É um clickbait. Não é propriamente um clickbait, porque ele faz essa chamada, aí você entra lá e ele fala, em 21 dias você vai tocar uma música. Aí pronto, aí ele explica. Aí ele explica. Então, assim, tem esse apelo,
E também entra naquela máxima, né? Quem não faz, ensina. Às vezes sabe 4, 5 acordes e tem uma pessoa que sabe 0, aí ele ensina ali. Ensina que ele aprendeu pro nível. E pra internet isso faz. Isso Funciona. vende, porque você pega uma base gigantesca e como eu acho que já falei isso pro Felipe, e você não precisa saber tudo. Sabendo mais do que o seu interlocutor, acabou. Você já parece um especialista. Eu tenho uma crença talvez muito sonhadora que o futebol poderia resolver muitos problemas do país. Eu viajo na maionese com isso. Eu falo, você tá malucando, você tá maluco, não sei o que. Eu falo, cara, é só você encaixar uma coisa na outra, eu acho que funciona. Nos Estados Unidos tem esse exemplo, e lá é um mercado, né? Você tem lá no ensino médio, tem os campeonatos regionais, aí no basquete, no futebol americano, no beisebol. Você fomenta, você dá bolsa pro cara fazer uma faculdade. Então ele... Nos Estados Unidos o futebol também faz isso. O futebol também faz agora. Eles pegam molecada que tem futuro no futebol, eles associam-se com, fazem parcerias com faculdades, e a molecada vai para jogar bola e já aproveita para estudar. É o último agradável. É o último agradável. Não adianta ele só ir bem no esporte. Não. Tem que equilibrar as coisas. E você acaba pegando uma coisa que a criança, o adolescente gosta e força ele a aprender, força, entre aspas, ele desenvolver uma habilidade que ele não gosta, vamos dizer assim. Ah, você quer jogar profissionalmente? Né? Vem pra faculdade então, porque o caminho, acho que a NBA é isso, né? Você vai do ensino médio, bolsa na faculdade, e a NBA, os times da NBA buscam nas universidades os melhores. É que lá nos Estados Unidos o forte é, futebol, basquete, beisebol e futebol americano. Mas eu olho pra aquilo ali e falo, cara, a fórmula já tá pronta, aplica no futebol no Brasil. Assim, eu nem entendo, assim, porque é um negócio que ia fomentar muito dinheiro. Porque é negócio, vira dinheiro. É negócio. E é por isso que lá funciona, porque lá é um negócio. É um negócio, as ligas, elas são uma empresa. E você pega hoje... Não é associação. Coincidência ou não, os craques, assim, o que vem natural, o talento, a maioria é de classe humilde. E aí você vê histórias do futebol, os caras jogavam muita bola, ganharam muito dinheiro, e aí quando eles aposentam, eles quebram. Eles não sabem administrar o dinheiro deles. Quebra porque não tem cabeça, é festa, a mulherada, festa, uma hora acaba. A base, né? A base deles não é. Acho que o dinheiro sobe na cabeça e... É muito fácil perder. Eles não têm onde gastar. Eles acham que não vai acabar, mas acaba. Olha que tem um jogador aí que ganhava dinheiro e tava trabalhando no coveiro, tá lavando o carro, tá... Tem bastante. Eu imagino que você, como tá mais próximo desse mundo, deve conhecer mais gente ainda, né? Porque eu vejo muito pessoal famoso, vários atletas que hoje... Foca nisso. Você tá iniciando um negócio, já tem um negócio, faça seu modelo de negócio para você entender como é o seu negócio efetivamente. Porque a maioria dos empresários que eu conheço, e eu estive com um amigo meu recentemente, acho que não faz um mês, e eu perguntei para ele, como é o seu negócio? Qual a resposta dele? Cara, não sei, eu vendo produto e recebo dinheiro. Pô, não é só isso. Você tem muito mais coisa. Ele tem produção, né? Ele tem entrega, ele tem orçamento, ele tem parcerias. Ele sabe que ele tem. Quando você sabe, mas não está mentalizando aquilo, fica difícil conseguir evoluir a sua empresa, organizar a sua empresa. É o famoso assim, é o que eu comentei com o Caio. Só faz. Então, só faz que dá certo. Caio, que eu tava comentando isso com ele. Quando a gente monta isso aqui, monta esse modelo, até o plano de negócio, que é uma outra etapa, um outro tipo de coisa, são ferramentas que o empresário, pelo menos o grosso, ele não tá fazendo, ele não faz isso dessa forma. Ele cria tudo na cabeça. Só que o problema... Um grande problema. O problema é que a cabeça falha. Você vai sempre colocando informação. Não, e a cabeça falha e ela não tá olhando aquilo todo dia. Sei lá, quero juntar 100 mil reais em 2 anos. Você falou isso pra você. Você escreveu, você tá vendo aquilo todo dia? Não. Então você vai esquecer, cara. Você não vai fazer. Quando você vê todo dia, a chance de acontecer é muito maior. Porque você mentaliza todo dia. Aí você acorda, lê aquilo, o seu dia vai ser baseado em fazer aquilo acontecer. Com certeza. Aí é a mesma coisa com o modelo de negócio. Você faz, e outra, só de fazer já clareia muito. Né? Não, e depois... Quando você faz escrevendo ali, o negócio vai entrando na cabeça. A hora que você bate o olho, você não precisa ler. Você bateu o olho, você sabe o que é cada coisa. Porque quando você foi fazendo, aquilo já foi ficando na mente. Recentemente eu vi um vídeo, ele comenta isso, que é quando você vai dormir, a pessoa ansiosa que não consegue dormir. Ele faz até essa pergunta, quantas palavras você pensa por minuto? Aí o cara chuta, 600, 700, mais de 1000 palavras. Então quando você está ansioso, a pessoa que tem ansiedade e deita na cama ali, a cabeça Lá pensando 1000 palavras, como que você vai desligar?
E aí ele dá justamente uma dica muito parecida com essa. Ele falou, começa a ler antes de dormir. Porque quando você lê, você desacelera, porque você vai ler palavras, você vai ler uma página, e você não lê 1000 palavras por minuto. A não ser aqueles métodos mágicos que lê 5 livros. Mas é a leitura dinâmica. A leitura dinâmica e tal. Outro esquema. Outro esquema. Mas, no geral, você é uma pessoa normal, ela vai parar ali para ler, ela vai ter que pensar, vai ter que refletir, e isso vai cansando. E aí você desacelera e dorme. Toda vez que você vai estudar, você tem sono. Muitas pessoas reclamam que não conseguem estudar por longos períodos porque tem sono. Então, quando você começa a ler, você desacelera, você resolve o seu problema de ansiedade. E você começa a criar o hábito de leitura. E no longo prazo, você aprende a estudar melhor, porque você começa a exercitar o seu cérebro para fazer isso. E aí você falou a chave de tudo, cara. É longo prazo. É longo prazo. Não é para amanhã. Exato. Se você fizer um modelo de negócio, você começar a executar ele imediatamente, ok. Mas para dar resultado no seu negócio é longo prazo. Então, por exemplo, se você coloca isso aqui, você monta esse plano de negócio, desenha aí. E aí você coloca lá um lembrete no teu celular para você olhar para ele uma vez por semana. Quando você pensa, tipo, a pessoa lá, a nossa cliente, ela pensou em tudo isso, mas tudo disperso. É simples, ajuda muito, e você vai fazer isso, fazer mesmo, é uma vez a cada negócio que você for abrir. Sim, a cada novo. Se a cada 6 meses você abre um negócio novo, você faz um novo desse aqui. Mas depois é ajustar. E o plano de negócios é a mesma coisa. O plano de negócio ele é muito mais trabalhoso do que isso, leva muito mais tempo, tem muito mais coisa para se colocar, mas ele também não é rígido, né? Sim. Você vai ajustando, é aquilo que eu sempre digo, né? Quando os ventos mudam, ajuste as velas do seu barco para você seguir onde você ainda quer. Se você mudou seu destino, tudo bem, mas você tem que ajustar as velas para o novo destino. Sim. E não para onde o vento está te levando. A gente trabalha hoje com um sistema muito legal, até recomendo para quem trabalha aí com a la carte em geral, que é o cardápio no QR Code, né? Que hoje está a polêmica do QR Code. Eu não gosto. Então, como que surgiu isso aí, né? Surgiu no auge da pandemia, tal, a coisa da manipulação ali, mas é muito útil, cara. Eu também tinha minhas reservas com ele, mas é muito legal. Por quê? Porque você bate ali o QR Code, você tem foto, você tem explicações que eu não consigo colocar num impresso. E o mais importante, eu consigo desativar produtos em tempo real ali. Então acabou o bife, eu já apago ele ali, não vai aparecer mais para você. Então evita de ter aquela coisa assim, chefe, esse não tem, né? Porque nem vai aparecer para ele. Fica o constrangimento, né? Mas lógico, né? Para mim não é o suficiente só o QR Code. A gente investiu, né, nessa unidade aqui, a gente investiu bem assim num cardápio físico, assim, bacana, porque faz parte da experiência, né? Você folhear ali, eu acho muito melhor. Então a gente tem os dois, a gente trabalha com os dois. É a opção. A gente já chega com o impresso e explica, esse o QR Code tem explicações auxiliares, tem fotos e tal. Mas o QR Code é bom nesse sentido, assim, sabe? Você atualiza online. Nossa, total. Você pode adicionar já é integrado com o seu sistema, né? Faz parte do seu sistema, provavelmente. Ele é um sistema à parte, né? Aqui eu uso o TOTOS, né? Que ele é o sistema mãe aí da coisa, e o QR Code, assim, para dar um suporte aí nesse sentido, entendeu? Então tem muita coisa que a gente vai, aprendendo na raça, né? Eu aprendi na raça, eu sou um cara que veio do operacional, da cozinha mesmo, né? Minha formação é gastronomia, comecei super de baixo, né? Tipo, auxiliar, passava o dia picando as coisas, depois a gente vai subindo. Descascando batata, tudo, né? Que eu acho que é o caminho. É o fluxo, né? Legal, sabe? Histórico. Aí fomos pra chapa, fogão, liderança, algumas posições de liderança, né, que eu peguei. Trabalhei muito com consultoria, que é o que a gente estava comentando aí um pouco antes. E o sapato, ele tá ligado, assim como o cabelo, a maquiagem, ele tá ligado automaticamente, diretamente com a autoestima. Se você pega uma mulher de tênis, um sapato desfavorecido, um tênis, um coturno, uma bota, ela é uma pessoa. Você coloca, com a mesma roupa, eu te desafio, coloca um escarpão nela e eu falo, faça ela se olhar no espelho. A postura muda, ela se acha mais bonita. Aconteceu assim, instantaneamente na minha frente. A cliente foi e falou, o que tem no seu espelho? Eu falei, não tem nada. Ela falou, nossa, mas parece que eu emagreci. Eu falei, não, é que você colocou um salto. Foi desse jeito. Então, muda, sabe? Então, as mulheres, elas têm que ser. Então, eu não vou trazer só para atender o público alguma coisa que eu não acredito. Então, eu quero trazer algo diferenciado. Com qualidade, estilo, tudo mais. E o sapato, ele surgiu na sua mente em
empreender nesse segmento por conta disso? Por conta de que eu sempre usei salto e eu ficava brava demais. Eu não vou dar nome, mas teve 2 lojas. Mas tem tal. Nossa, teve 2 lojas aí, que eu ó. fui comprei 5 sapatos. Eu falei, nossa, que belezinha. Comprei 2 Scarpa e 3 sapatilhas. Aquela sapatilha ficava soltando, você ficava pisando naquela grade que tem embaixo. Não dava pra usar. Nem vou falar marca, tá? E o Scarpa, o preto eu joguei fora, porque eu cansei de... Aí depois eu fui numa outra loja, também do shopping, e fui lá também e comprei um monte de sapato. Falei, nossa, precisando comprar, né? Comprava lá. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu peguei uma Anabela, que é aquela reta, né? A borracha não parava embaixo. A sandália, uma estourou, me deixou descalço no meio do banco. Quando eu era corretora, estourou a tira da frente. E você pensa que eu paguei barato? Não paguei. Daí eu falava, cada vez que uma coisa dessa acontecia, eu falava, um dia eu vou ter uma loja que eu vou fazer o negócio dar certo. Tipo isso. O que ficou menos difícil pra gente aqui é que o prédio é nosso, né? Então a gente não tem aluguel. O custo nosso é um pouco mais baixo. Mas a gente tem IPTU, a gente tem a gente tem 5 cachorros. Eu tenho um custo também, eu preciso tirar daqui meu dinheiro. Mais baixo entre aspas. Porque se você deixei não de ganhar, você tá deixando de ganhar o aluguel. Eu deixei de ganhar aluguel. Então, porque na pior das hipóteses, você fecha e bota pra uma placa alugo. Exatamente, o que eu falei pra minha mulher. Eu falei, nossa, mas se não der certo, ela fala, porra, mas já tem experiência e tudo, você faz muito bem o negócio e tal. Eu falei, no pior do negócio, o salão já tá montado, a gente cobra um valor mais alto de aluguel. E de repente você volta a trabalhar para um restaurante. Olha, o planejamento, assim, que eu não posso falar, não tivemos. Tivemos, que a gente contratou um arquiteto para fazer o projeto, a gente tem um cara aqui, um profissional da foto, então foi meio que uma coisa em... tivemos um planejamento, assim, que assim, o que a gente fez de errado com o Metal Bar, a gente não pode fazer com o Tiro. Perfeito. Legal, já foi uma assim, eu pretendo vender 20 pizzas dia, é pouco, mas se eu vender 20 todo dia, de quarta a domingo, é pouco, mas meu custo é um pouco mais baixo e tal, mas eu tenho uma meta, eu preciso vender 20 pizzas dia, pelo menos. Então de certa forma, é um planejamento. Mas não é completo, mas é uma coisa. Mas e é o planejamento que acho que todo mundo faz aqui na cabeça, né? Mas você tem um planejamento, você fez, tudo que você errou, você não cometeu o mesmo erro. Quando a gente começou com o Metal Bar, não foi dessa forma, não, vamos comprar o truck, e daí a gente... Só foi. Foi meio que aquele vai. A gente não pode ficar parado. Comprei, e agora? Tipo, só que eu não fui atrás de saber se podia levar o truck tudo do jeito que a gente achou, tipo aquela coisa, não, a gente põe na rua, todo mundo, tem um monte de truck na rua. Por que eu não posso pôr também? Tudo sem documento, tomando multa todo dia. E às vezes, assim, o Brasil tem esse problema, que é uma máxima que uma multa de 2,5 pau. Por que esses caras, às vezes, estão assim, mas como que os outros não conseguem ficar sobreviver? É simples, a multa é 2,5 pau. Todo mundo faz, que eu vou fazer também, meu. Eu já falei que assim, o cara que nunca faz errado, a primeira vez que ele fizer, ele tá ferrado. O cara que sempre faz errado, nunca dá nada. Tem um cara cliente nosso, que esses dias ele falou um negócio aqui na pizzaria que eu parei e falei, nossa, é verdade, né? Fica mais barato você fazer do jeito certo do que você fazer desse assumir o risco. Jeitinho brasileiro, tipo... porque quando você faz errado, no caso de uma multa, não uma multa de R$2.500 nesse caso, tudo bem, ela é pesada, mas ela não inviabiliza o negócio como um todo, né? Agora, se pega uma multa de uma empresa aí que faça alguma coisa errada, quimicamente polua um rio, cara, pode fechar a empresa. Tinha uma loja ali na Benjamin, gigante, monstruosa, grande, tava legal. Um dia fechou. E aí eu fui conversando, sapeando com os colegas, e falei, então, Cleiton, eles nunca pagaram nada de imposto. Tinha uns 15, 20 anos de... Nossa! Ficou 20 anos ali, tinha uma loja bonita, perfeita, grande, estabilizada para quem olhasse, movimento, só que ele nunca fazia certo. Aí quando veio, foi tão grande a pancada que fechou. Então ele construiu um patrimônio que morreu. A recomendação é, faça direito. Eu vi esse nome, eu falei, nossa, né, que nome... Aí eu fui ver que em latim quer dizer luz, quer dizer progresso, quer dizer coisa boa, né? E eu achei que isso aí teve muita representatividade, porque, pra mim, a loja foi a luz no fim do túnel. Porque você fala, você saiu de um lugar que você fala, tava perdido. Te sugava, entrando em depressão. Então, a Lumiana quer dizer luz, então quer dizer alguma coisa que faria sentido. Encaixou no contexto todo de forma perfeita. Legal. E eu gosto muito de cor, então por isso que o amarelo também representa a luz, né? Aí assim, eu joguei na internet, vi que não tinha nada, assim, eu falei assim,
Por que não? Porque também não pode ser a luz no fim do túnel na vida de outras pessoas, né? E encaixa muito, porque essa é uma dor que você está resolvendo. A minha esposa, que é tua cliente, até quando o Felipe falou, eu falei, conheço. Minha esposa é cliente dela já tem um tempo. Bastante tempo, né? Vai dar tudo certo. Mas quando eu conheci ela, comecei a conviver com ela, era uma dor real. Minha esposa também é alta, ela fala, nossa, não acho. Quando ela descobriu, você falou, achei minha loja. Foi como assim? Achei uma loja, tem a minha numeração e tem um mundaréu de opção. Falei, caraca, que legal. Porque eu lembro que uma vez ela chegou em casa feliz que tinha achado um sapato, porque é aquilo que você falou, da numeração, e ela pôde escolher invalidado. Até que a última vez ela veio aqui, acho que comprou 3 ou 4 pares. Eu vou denunciar. Você vai brigar comigo? Chegar em casa eu conto lá. Eu não vou denunciar, não. Vou confirmar, porque ela chegou, não, porque olha, tem uma rasteirinha, agora tem isso aqui, tem isso aqui. Eu falei, tem isso aqui. E a ética profissional, como fica? Sigilo vendedor a cliente. Ética cliente, né? Vendedor cliente, é isso aí. Enquanto eu não posso falar, que senão eu vou denunciar, mas para aí. Posso falar que senão eu não tenho advogado para isso. Agora já vou começar a caçar dentro dos guarda-roupa, porque ela deve ter escondido alguns. Isso aqui não é só um sapato, isso aqui não é só uma bota, isso aqui não é só uma sapatilha. Isso aqui é uma experiência. Porque eu mesma, eu nunca tive a experiência de entrar numa loja e poder escolher o que eu queria. Experimentar vários sem que o vendedor fale assim, eu não tenho esse número. Eu não tenho esse número. Ou se o não que eu tenho olhar, é isso aqui. Ou se não te olhar e como não é se nem fosse... esgotou, não tem. Não tem. Ou se não te olhar como se fosse uma ET. As pessoas vão olhar bem pra sua cara e vão falar assim, mas mulher com essa numeração? Sim. E eu falo assim, mas não existe mulher com essa numeração, daí você tem que olhar pra cara da pessoa que você tá falando. Inclusive, o pessoal, quando vai fazer curso de educação física, seja qual faculdade local, eles acham que é só, vou fazer educação física para jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei, natação. Tem muita coisa, né? Cara, no primeiro semestre, na minha faculdade, quando eu fiz lá na Americana, lá, tinha 45. 2 turmas com 40 alunos. Tinha 80. Entendeu? Desses 80, 25 acabou o curso. 25. Primeiro semestre, anatomia, a negada já pegou DP, já parou. Entendeu? Segundo semestre, cinesiologia. Aí parou mais 10, 15. Filtrando, né? Entendeu? A negada acha que é fácil, acho que é só prática. Vou ficar... Entendeu? Vou ficar jogando bola o dia inteiro na faculdade. Cara, um esporte fácil. Muita teoria, né? Na prática é fácil. Mas na natação, depois, pra você fazer uma prova teórica de natação, de atletismo, prática é fácil dessas modalidades. Mas pra você passar na prática, na faculdade, na hora da prova, e aí? E assim, dos 25, meia dúzia que se forma no tempo certo, o resto vai ficando pra depois. Fica pra depois, e esse depois nunca chega, nunca acaba. Tem uns que Porque você entra lá sem saber o que é a realidade. Você não sabe o que você entra num negócio que você não faz ideia do que você tem que aprender. É a atualização, né? Então, e você tem que estar sempre atualizado, você tem que estar sempre... depois da pandemia agora, muitos cursos online, os cursos de futebol presencial, a gente sempre fica pesquisando, difícil de achar, não acha, entendeu? É um curso de futebol online, só teórico? Só tática e teoria, né? É plataforma online, né? Aplicativo no Zoom. E é vídeo de teoria e prática. Mas é só vídeo. Presencial, curso de futebol presencial, tá bem difícil de achar. E eu gosto muito do online, mas isso aqui acho que não tem substituição. Quando você tá numa aula presencial, a dúvida surge e você solta. Você começa um debate aqui, a dúvida... Agora você tá no online, dá o play e fica lá assistindo. Até acabar o curso, você esqueceu da sua pergunta. Até acabar aquela aula, você já desanimou. Assim, né? O cara tá assistindo aqui, mas tá com a cabeça em outro mundo. E o curso presencial, ele te puxa, né? Dá muito sono, você fica com o celular aqui 11 horas, meia-noite, que é o horário que eu faço os cursos, que eu assisto os cursos. Quando eu chego em casa, aí começa a dar câncer. A hora que você vê o celular seu caiu no colchão, que você deita assistindo, você tá desmaiado, cara, não dá. E presencial, tem cafezinho, tem intervalo, você vai, se lava o rosto, dá uma esticada. Tem uma galera te chamando também, conversando. Sim. Você bate o papo com o cidadão do lado. Tem uma empresa, sou obrigado a declarar imposto de renda? Não. Curto e grosso. Curto e grosso. Não é por ter uma empresa que você é obrigado a declarar imposto de renda. Existem outras variáveis que vão te obrigar. São as outras regras que vão te obrigar. A questão do lucro, Prolabore... Eu tenho uma empresa e eu distribuo um Prolabore no ano, somando o total do ano dá R$30 mil em Prolabore.
você é obrigado. Eu distribuo 12 mil reais como prolabore e 30 mil como lucro. Você não é obrigado. Eu não distribuo prolabore porque eu sou só um sócio acionista ali e retiro o lucro, e eu retiro 41 mil. 40 mil e uns quebradinhos. Aí você é obrigado pelo lucro que você está recebendo. Porque o lucro a partir de 40 mil, você é obrigado a informar, a declarar. Declarar. Não é que você vai pagar você imposto. Você não paga imposto. Tá? É basicamente então, isso. R$ 39.999,99 você não precisa declarar. Você não precisa nem perder tempo com isso. Entendi. É que quando a gente fala de empresa é complicado, porque o pequeno empresário ok, mas uma empresa que já está há algum tempo no mercado, quanto o cara tira por ano de lucro? Às vezes nada, né? Às vezes muito. Depende estável. muito da empresa. Aí realmente o contador é essencial para poder avaliar isso, né? Ou um consultor, né? Mas basicamente não é por ter uma empresa que você tem que declarar imposto de renda. Existem outras variáveis. Outras variáveis que te obrigam. Que dentro e fora da empresa podem te obrigar, né? Eu tenho fazer um caso bem maluco aqui. Tem uma premissa que 300 mil reais de bens você é obrigado a declarar. A partir de 300 mil reais. De bens gerais. Você tem 2 carros de 150 mil, já bateu. Começa a te pegar. Tem uma casa de 200 e um carro de 100, já bateu. Isso. Aí eu tenho nenhum bem, eu vendi tudo e investi numa empresa. Sou obrigado, porque as ações da empresa é considerado um bem. Sim. Aí você... A sua participação na empresa. Isso. Né? Não tive lucro. Aqui. Investir 300 mil e não tive lucro nenhum, começa a ficar assustador. Se acontecer, você não vai ter lucro, vai ter que gastar ainda para declarar imposto de renda. Eu fiquei curioso, e agora, como que você faz esse cálculo? Por exemplo, você tem seu cardápio ali, você tem uma noção do que mais sai, mas sei lá, o contrafilé, vamos usar o exemplo. Você fala, eu vou ter que ter contrafilé para servir todas as mesas contrafilé numa situação muito maluca, que todo mundo vai me pedir contrafilé, é isso que você monta? Não é muito bem por aí, porque assim, as pessoas, né, na nossa diversidade de cardápio, a gente tem um leque assim, de opções. O que eu tenho é histórico, né, já uma quilometragem aí que a gente já sabe mais ou menos. Eu sempre cuidei das compras, é uma coisa que eu mantenho na minha rede aqui, porque, cara, muito você tem importante. Controle, você sabe, né, os números. O CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que é um dos principais índices, né, na alimentação, uma das principais métricas. O primeiro convidado nosso que fala em números assim. É algo assim, que se o cara não sabe o CMV dele, tá à deriva, assim, ele tá à cega, sabe? Então, assim, as compras eu sempre mantive comigo, eu tenho um cálculo aqui de pedido semanal e tal. É a nossa experiência, a nossa sensibilidade, assim. Por exemplo, essa semana é a semana de Páscoa, né? Que a gente tá entrando na Páscoa. A gente vai ter alguns pratos aqui especiais, né? A gente vai colocar um bacalhau, um salmão, uma entrada de polvo. Então, assim, eu tô triplicando a minha compra de bacalhau. Um parênteses. Eu primo sempre muito por cardápios enxutos, né? Por questões também de produção, de administrativo e também de efeito para o cliente também. Existe um estudo, vocês já devem ter acompanhado aí, que é a síndrome do Netflix. Esse estudo eu faço toda vez que eu vou no restaurante. Quanto mais opções você dá para o cliente escolher, mais a tendência dele de perder tempo, né, de demorar bastante tempo escolhendo ali. Ou seja, isso é ruim por quê? Porque o cara tá gastando um tempo na minha casa que eu não quero isso. Eu preciso girar essa mesa muitas vezes. Vai vir aqui, fica o tempo que quiser, mas não ficar, né, ali. Não é um McDonald's. O cara senta, pega e vai embora, né? Mas assim, eu quero que a escolha dele seja, né? E tem um outro ponto também da síndrome do Netflix, que é, como eu falei, quanto mais opções tem, mais a chance do cara se arrepender daquilo que ele escolheu. Então aqui não, a gente tem, né, por volta aí de 12, 13 entradas, 10 principais, assim, pegando um pouco de cada proteína. Então eu sei que o meu contrafilé, que só tem ele de bife, assim, quem gosta de bife, vai nele. Eu sei que é um prato que sai muito, tem que descer a lenha mesmo. Eu compro de caixa, no caso, né? Então assim, essa compra já me dá aí uma quantidade legal. Tá chegando aí em 10, 12 unidades, já mando vir outra caixa, entendeu? Então a gente vai... Mas lógico, isso é experiência, entendeu, Cleiton? Como eu falei, é quilometragem. Eu passei muito por períodos de acabar a coisa. Tive isso. Você não tem noção do momento que você vai ter. Acho que é a pior coisa que pode acontecer, né? E isso não é só no segmento de cozinha. Acontece. Assim, qualquer cara que monta uma loja de roupas, ele não sabe, às vezes ele coloca uma peça lá que em um dia esgota. Exato. E tudo bem também. Fica lá rodando 5 meses, 1 ano, o cara não consegue vender, né? Eu vou começar a testar isso também. Mas assim, se for isso para acontecer, que seja por um sucesso enorme de vendas. Nossa, saiu enormemente esse prato e, ó, pessoal, né, a gente tá sem, acontece também. Mas não pode ser por um erro de planejamento, de compras, não vi que tinha acabado aquilo lá. Fora do normal. Aí ok, aí é até legal falar pro cliente, ó,
movimento que estourou, o pessoal comprou bastante, a gente ainda tá repondo, enfim. Tem um outro prato aqui que é o bife bourguignon, que essencialmente ele é um cozido de carne, né? Tem esse nome, mas ele é um cozido de carne. É a carne, bovino, né? Exatamente. Cozido ali com vinho tinto e tal, as coisas, só que o tempo de cocção dele é muito longo, não é um prato que eu consigo fazer assim, do nada. Então esse fim de semana aconteceu quase de acabar, mas assim, porque vendeu muito mesmo. Então assim, no sábado à noite a gente terminou com 4, 5 porções, né, que a gente fala, que é unidades aí do produto, e domingo eu não tinha nem como, né, nem como fazer, né, tipo, é uma carne que fica marinando no tempero por 24 horas, depois tem o cozimento, que é mais 5 horas e tal. Aí a gente começou o domingo e falei pro salão, nossa, temos 4 só desses, 3, 4, boa. Então, mas, enfim, aí... O pessoal da casa é instruído também, ó, deu os 4, não oferece. Não vende mais. Posso falar uma coisa de gestão? Claro. O que eu senti aqui quando eu mudei é a escassez de um bom atendimento. Na cidade, em geral. Minha esposa reclama da mesma Cara, isso é muito sinistro. Nossa, é absurdo. Vamos pra Capivari, então, pra vocês verem. Não sei verem. se é interior, em geral, se é Piracicaba, mas eu senti muito isso. E foi justamente aí que eu consegui perceber e crescer. Porque eu abri o salão, como eu não era do segmento, tudo que eu fazia no salão era com a visão na cliente. Então, eu como cliente, como eu gostaria de ser atendido, como eu gostaria de ser servido uma água, tudo. Então, eu fiz o meu negócio pro cliente, pensando como cliente, porque muitas vezes o gestor, quem já é do ramo tal, pensa como empresário, né? Primeiro, assim, então, primeiro as finanças, primeiro o lucro, tudo mais. Obviamente que eu tenho essa bagagem, né, pela minha formação, pela minha experiência profissional, só que eu agreguei com isso o que eu quero como cliente. Então esse foi o meu diferencial, assim, para conseguir ter essa fidelidade. Porque quem subia lá no meu salão, dificilmente eu não fidelizava. Só que não dependia de mim, não sou eu que faço serviço. Eu dependia da minha profissional. E aí eu entendi que a minha profissional trata o meu cliente como eu trato a minha profissional. Fechou. Então, a forma que eu queria que elas tratassem o cliente quando chegasse é a forma, até hoje, que elas são tratadas internamente, tendo ou não cliente. Então, quando você depende de um terceiro para representar a sua imagem, cuida primeiro do seu cliente interno. Exatamente. Não fica buscando cliente, agradar cliente e tal, se o seu cliente interno não estiver satisfeito. Então, isso é algo que, principalmente em salão, assim, é muito difícil encontrar, né? Essa parceria, esse reconhecimento. Porque se aqui a gente tem tantos clientes e tudo mais, eu devo total à minha equipe. Sim. Eu tô aqui para recepcionar, sirvo um café, troco uma ideia, mas o serviço, a qualidade e o atendimento... Na cadeira, né? Na cadeira, quem vai ter contato ali direto são as pessoas. Uma hora ali, só as duas. Eu não vou ficar ali no momento do atendimento. Então, é a forma que elas conversam, a forma que elas entendem o que a cliente quer. Nossa, e é muito legal porque você vê assim, as manicures assim, trabalhando aqui, né? Conversando com amizade mesmo com as clientes. Eu vejo assim, conversando mesmo, no sentido amistoso. Fazendo amizade, contando da vida, perguntando da vida. Não é... Porque salão de beleza assim, né? Pronto. As manicures. E fofoca, né? Ambiente de fofoca. E falando mal, e lá. Aqui não, aqui as clientes, você tá por aqui circulando, você tá ouvindo as manicures conversar da filha dela, ou da filha de uma, ou não sei o que lá, porque daí eu tô indo não sei na onde. É amistosíssimo o ambiente aqui. É muito vistoso. O desafio para quem está começando um negócio, por mais que você conheça, eu acho que isso é legal falar. Por mais que você fale, não, eu sei fazer isso. A hora que você vai falar, não, eu vou fazer, mas eu vou fazer sozinho, mais um ou dois colegas, para fazer esse negócio andar, realmente. Eu passei por isso, já comentei várias vezes nos episódios, quando eu comecei o escritório. Eu sei fazer contabilidade. Então. Aí eu saí, tinha um plano na cabeça, falei, tá, mas quem que vende agora para mim? Quem que cuida da administração? Porque eu vou administrar a empresa dos outros, mas e a minha? Se eu parar para fazer aqui, o tempo que eu faço a minha, eu perco um cliente. É um tempo que eu não faço um cliente. Então é sempre... Eu falo que você vai equilibrando vários pratos, assim. Comercial, preciso pensar comercial. Eu não sabia nada de comercial. Fui aprender com... Faculdade nenhuma ensina comercial. Isso a gente já discutiu algumas vezes também, né? O preço que você põe no seu produto? Não, o preço, formação de preço. Sai de uma faculdade, você fez jornalismo, eu fiz engenharia, ele fez contabilidade. Nenhuma delas ensina a gente a ter um negócio, a operacionalizar o negócio, a vender o seu trabalho. Para dizer a verdade para você, a faculdade de jornalismo, por exemplo, ela ensina você a ser funcionário dos outros. Mas todas elas. Você vai fazer um texto assim, assado, pronto, né?
Agora, se o cara quer fazer um jornal, uma rádio, um jornalismo, uma TV, qualquer coisa, é na prática. Não tem. A gente vê, assim, conversando com todos os empresários que já conversou, todos começaram também sem saber nada e vai aprendendo do dia a dia. Hoje até é mais fácil, existem escolas que ensinam empreendedorismo. Sim, hoje tem mais. E o próprio curso de administração, ele não te ensina a administrar o seu negócio, a criar o seu negócio. Ele te forma para trabalhar para os outros. O que não é ruim, não estou dizendo isso. Mas quando você vai empreender... É outra pegada. É outra história. É que é aquela história, eu e o Felipe a gente sempre fala, né? Caminho é de cada um escolhe o seu, quero ser empregado, quero ser empresário. Tem espaço para todo mundo, a gente enxerga dessa forma. Mas o problema é que você faz uma faculdade, 4 anos, e ela só te ensina um caminho. E aí, no meio do caminho, você vai mudando. Não, mas isso aqui parece que é mais interessante, mas como que eu faço isso? E aí é dando cabeçada. Hoje, assim, a internet ela facilitou muito isso, porque hoje você dá um Google... Você acha muito conteúdo sobre basicamente todos os temas. Mas, a prática, jogo é jogo, treino é treino, não tem jeito. Exatamente. Por mais que você tenha visto a teoria, o cara falou fazer assim, a hora que você for fazer... É porque assim, você está entregando um serviço, né? Sim. E esse serviço tem que ser de acordo com o que o cliente pediu. Se você não consegue fazer isso, e daí? Não, e as variáveis que você tem não é a mesma do seu concorrente. Exatamente. Esse é um ponto também crítico. Então, vou fazer igual o outro, mas o do outro é diferente, não é a mesma coisa. Exatamente. Sempre tem algum ponto ali que não vai fazer a sua conta fechar. Exatamente. Que é sempre complexo, né? Você fica sempre arrumando um cobertor curto, né? Você cobra aqui, descobre ali. Até estabilizar, leva tempo. Eu vejo muito empresário, tem vários amigos que querem empreender, que às vezes conversam e falam assim, não, vou empreender para ficar rico. Eu falo, cara, isso é uma ilusão, que eu não sei quem foi o corno que inventou, quem começou com isso. Não, mas tem uma ilusão. Mas é que assim... Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Porque o pessoal tem, não, às vezes eu encontro amigos e falam, não, mas você já tá rico, você já tá há 4 anos como empresário. Eu falo, cara, 4 anos... Trabalhando bastante. Trabalhando que nem louco, batendo na cabeça. Outro detalhe, né? Os casos que a gente vê e ouve são os casos de sucesso. E aqueles que não conseguiram, tiveram que fechar a empresa. O número de fechamento de empresa é muito grande. Mas a gente só ouve a história do lado bom. Você está aqui contando que seu negócio está dando certo. Se você não tivesse dado certo, a gente provavelmente nem te conheceria. Exatamente. É assim, eu acho que precisa de preparo. E realmente eu acho que é uma demanda que não é atendida nas universidades, tem hoje Sebrae, tem várias escolas aí que serviços, né, que auxiliam, né? Mas realmente é difícil quando você está ali trabalhando, questão, você é contador, questão de imposto, questão de empresa, tá tudo certo com a sua empresa, não tá tudo, é difícil. E aí, eu nem sonhava que eu ia me preocupar com isso. E olha que minha mulher é contadora. Eu não sonhava. Aí vai ver, puxa, vem da fora. Essa empresa precisa resolver isso aí. Enfim, então, é complicado. Ninguém quer mais comprar uma casa, comprar um carro, pega o dinheiro que tem, investe em experiências, né? E viaja. É uma realidade. Mas assim, e por que isso acontece, na minha visão? Os pais desses jovens têm a base para eles poderem fazer isso. Então. Porque, eu não tinha essa base. Ou eu tinha que trabalhar para me sustentar. Agora, o meu filho já tá tranquilo. Por quê? Na pior das hipóteses, eu tenho a casa do meu pai. Pronto, já tem onde morar. A pirâmide, como que é aquela pirâmide lá? Maslow. Você tem lá, eles não têm a preocupação com a base, tipo, ter onde morar. Pô, tem a casa do meu pai, já tem uma herança. Talvez isso não seja consciente, mas eles já olham e falam, foi criado assim. Foi criado assim. Tipo... Não é, às vezes não é nem culpa deles. A criação. O ambiente onde ele nasceu. Então, tipo, ele não tem preocupação. Mas é a história do Rick Árabe lá, né? Andou de camelo, andou a pé, andou camelo. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Exatamente. Também, né? É assim. Então, é um ciclo. Pra onde que vai virar? Tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes tempos fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Às vezes meu filho fala, às vezes eu não dou as coisas pra ele só pra ele passar vontade. Tá lá. Nossa! Porque é isso. Porque tem de mão beijada. Ele tem a dificuldade. Assim, isso aí. Tipo, o computador dele... Vai ser cancelado pela associação de mães. Cara, tô na hora certa pra ser cancelado, não tem muito a perder. Mas... Meu Deus, corta. Mas é isso. Se você der tudo, a pessoa não tem como você cobrar depois. O meu filho tem 13 anos.
Com 10 anos ele lavava banheiro e eu pagava pra ele R$5. Olha! Meus amigos falavam assim, esse é trabalho infantil, não sei o que, esse professor. Eu falei, não, cara, ele tem que aprender a lavar banheiro. Porque na pior das hipóteses, vai lavar banheiro. É uma coisa que você aprende em casa. Você não vai cuidar da casa dele? Ele não vai cuidar da casa dele? Chutar o pé pra frente, gente. Tem que dar. Minha filha tem 6 anos. Ela vai fazer 7 agora em abril. O ano passado, ela queria comprar uma caneta 3D. Caneta 3D? Nem sei o que é isso. Você põe o fio de plástico assim, você vai esquentando e vai montando o objeto que você quer. Ah, que legal. É super legal. Custava R$350. Já não é tão legal também. Aí... Já perdeu a graça. Aí eu quero. Eu falei, Marina, não vou comprar essa caneta 3D pra você, é muito caro. Aí ela ficou quieta. Daí ela falou assim, já tive uma ideia. A minha vovó ensinou eu a fazer bolachinha. A minha sogra ensinou ela a fazer aquelas bolachinhas de leite condensado. Eu vou fazer pra vender. Perfeito. Eu falei, faça, pode fazer. Perfeito. Aí a gente comprava o material pra ela. Ela vendeu R$5, deu, sei lá, 60. Ela vendeu até mais, acho que ela vendeu 65 kits de R$5. Até foto dela vendendo. Ela ia, na cara de pau, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Mas é ótimo isso. Tem vídeo dela fazendo, ela fazia... Marina, vamos... Não, eu tenho que fazer bolachinha, Todo domingo eu tenho que fazer uma fornada de bolachinha. Ela vendeu e comprou a caneta 3D dela. Foi lá comigo no site, escolheu, comprou, ficou esperando ansiosamente chegar. Até hoje essa menina usa essa caneta 3D todo final de semana. Olha a valorização que ela deu pra caneta 3D. O aprendizado que ela teve. Até hoje ela quer fazer a bolachinha. A gente já falou isso várias nos Estados vezes. Unidos, né? Barraquinha do suco de... Esse limonada. Legal, né? Fazer um negócio de venda. É empreendedorismo. Desde pequeno. É a base. Lá funciona esse tipo. Eu acho lindo, eu acho bonito de ver. Aqui a gente precisa de treinamentos, de curso. Lá eles fazem isso na vida. Então. A essência do país é outra. No comecinho falava-se muito de 4Ps, né? Os 4Ps do marketing. Tá. Então era preço, produto, promoção e ponto de venda. Essa visão de 4Ps é uma visão empresarial. É uma visão do empresário, da empresa, do produtor. Isso aí para o consumidor não tem sentido nenhum. Por quê? Porque quem definia o produto que ia ser lançado era a empresa. Né? Você tinha o concorrente. Quem era o concorrente do Omo? Eu não lembro de 2. Isso há 30 anos atrás. Eu não lembro de 2. Mas hoje você pegar o Omo, ele compete com ele mesmo. Sim. É Omo duplação, Omo Sim, que é uma variedade branco, gigantesca. Fora os concorrentes que também têm esse leque. Mas surgiram ao longo Né? Por quê? Porque hoje os 4Ps viraram 4Cs. O que são os 4Cs? Você tem lá o C, a gente estava falando de ponta de venda, que é um dos 4Ps. O C hoje virou conveniência. Por que o consumidor prefere ir no shopping do que numa loja da Governador? Que é prático, né? Você tem um banheiro limpo, Estacionamento ar-condicionado, estacionamento, prazo de alimentação, boa. segurança. Sim, Mas enfim. Mas vende essa imagem. Isso, essa imagem. Existe o consumidor de loja de rua ainda. Quanto existe que você vai lá, tá assim, né? lotado. Não consegue andar. Todo mundo achava, não. Eu acho que eu faço todo episódio, porque quando eu trabalhava na indústria... Essa história dele é muito boa, cara. Eu dos 18 aos 28, eu só trabalhei em indústria. Então eu achava que comércio de rua não existia mais. Porque eu ficava o dia todo na indústria, eu pegava ônibus pra casa. E aí, final de semana, o passeio era shopping, porque o centro já não estava aberto. Então eu falava, nossa, o centro deve estar falido e tal. Aí eu saí e fui trabalhar no centro. Aí eu transitava, meu Deus, esse povo vai ser de segunda-feira, nas lojas, andando pra rua. Você tem o consumidor pra Tem o consumidor pra tudo. Tem. Essa questão da conveniência, a gente vai para outro C lá, né, que é o P de produto, o C relacionado ao P é cliente. Quer dizer, não sou eu que defino o produto que eu vou lançar. É o cliente. O cliente vai falar, eu preciso desse produto. E o empreendedor, o empresário, enfim, quem vai trabalhar com o público, se ele conseguir entender isso, ele resolveu. Mas é complicado. Por exemplo, a gente está falando da internet. Eu vou comprar um tênis da Nike, o tênis custa R$400. Mas se o número não for meu número, não me sentir bem. Cria uma loja conceito da Nike com meia quadra de basquete e o tênis, o cara degustar esse tênis na quadra de basquete. É a experiência. Existe isso hoje. Então, é você atender o cliente naquilo que ele quer. O marketing não, né? O mercado mudou muito. O mercado mudou e muda sempre. Então, de maneira natural, eu comecei a aplicar ferramentas como CMV,
né? O CMV, como eu falei, é uma das principais métricas que a gente tem que ter no negócio, que no setor de alimentação ele gira em torno de 28% a 33% do seu faturamento. Então, se você vende 100 mil no mês, você não pode gastar mais que 30 com matéria-prima que você vende de fato. Mercadoria para... O que eu vendo? Eu vendo contrafilé, eu vendo bacalhau, eu vendo truta. Tudo isso somado não pode passar de 30% do meu faturamento. Passou, minha operação está em risco. A saúde financeira do meu negócio está em risco. Que é um trabalho que eu vindo do operacional, é um exercício constante que eu estou fazendo, de ficar cada vez menos atrás do fogão, cada vez mais nesse aspecto estratégico de gestão, de administração, essas métricas na unha mesmo, entendeu? Pô, como é que está o CMV, como é que está o custo de ocupação, que é também uma outra métrica interessante, o CMO também, que é o custo de mão de obra. Então tem vários índices que a gente tem que ir trabalhando mês a mês e projetado também, né? Não adianta você só ver o que aconteceu mês passado, você tem que projetar. Bom, a minha meta de CMO tem que ser X. Existe também uma outra meta, se não me engano, 18%, 20% do seu faturamento. Se for a mais isso com mão de obra, também a sua operação está com problema. Ou você tem uma mão de obra muito inchada, mão de obra ociosa, ou você precisa aumentar a sua venda, sua receita bruta ali. Então, são sinais, né? Igual você tá na estrada ali, você vai vendo. Pô, tem um sinal vermelho aqui, tem uma coisa aqui para virar, tem aqui proibido ir reto, então é a mesma coisa. O problema é que o cara dirige no escuro, né? O cara dirige no escuro e, tipo assim, se você tem um negócio que, pô, tá indo bem, que vende pra caramba, tal, beleza, vai dar certo por um momento. Enquanto tiver dinheiro entrando e saindo, funciona. Exatamente. Agora, se tiver um aperto aí, se tiver alguma coisa, então a gente sempre se prepara para casa cheia e para ter períodos aí de... Futebol a proporção é 1 para 1 milhão. É muito concorrido, é difícil a base é difícil, é complicado. Eu tive alunos, zagueiro principalmente, meio de campo, que estavam na Ponte Preta, Guarani, daqui a Campinas, não aguentou ficar longe do pai e da mãe, não aguentou, era titular, veio embora porque não conseguia, abandonou. E hoje vende carro, trabalha em empresa, podia estar super bem, o psicológico dele não estavam preparados para ficar longe de família. Eu quando fiz minha pós-graduação em Londrina de futsal em 2007, foi muito difícil. Ficar longe do meu pai, da minha irmã, da minha família, foi bem complicado. Bem complicado. Não é fácil. E antes de entrar no ônibus, varar a madrugada a viagem para Londrina, meu pai falou assim, sempre com foco, com fé, vai longe, foca no que você está indo para fazer, e a gente sabe que vai ser difícil ficar longe da família. Mas é preciso. E não é que é preciso, ele falou empolgando, sabe, motivando. Só que ele falou, se você não estiver bem lá, estiver ruim, pega o primeiro ônibus e volte. Cara, no terceiro dia eu pensei seriamente em vir embora. Voltar. Eu pensei bem em vir embora, sinceramente. Falei, não, eu tô aqui para estudar, para fazer o que eu mais quero e vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Então, legal. Foi bem complicado ficar 30 dias em Londrina, longe da minha família, bem complicado, muito complicado. E lá eram 2 módulos, isso era janeiro. Mas daí a gente vai fazendo amizade com o outro do curso e os caras viram que eu tava do outro lado da cidade, cara. Então eu pegava ônibus para ir na Unopar, pegava 4 ônibus, cara. Acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus no prédio, pegava um outro ônibus, ia para outro lugar, pegava um outro ônibus, ia para outro lugar. A faculdade, o curso começava às 8 da manhã, chegava às 8h10, 8h30. 3 horas para chegar. Cidade mesmo. Em Londrina, cara, Londrina é gigante, cara. Quem conhece Londrina sabe, é gigante. Cara, atravessar a cidade de dormia nos ônibus. Quantas vezes era pra sair de um ônibus, já tava dormindo, ficava no ônibus. Ixi. Cara, é difícil. Muito rápido. A verdade é que pra gente atingir qualquer objetivo, a gente tem que fazer sacrifício, né? Sacrifício não tem jeito. Eu quero tal coisa, mas se você não se sacrifica por aquilo, que seja com se você não sacrificar, se você não... saúde da família, outros fatores... Cara, é complicado, é complicado. Sim. Hoje, qual que você vê que é o diferencial do seu negócio em comparação com as outras agropecuárias que tem na cidade? Olha, foi contado aquele feeling com o cliente, né, cara? Eu tô ali junto, entendeu? Trocando ideia, explicando. Você vai numa agropecuária de nome, é funcionário. Perdeu um pouco isso, né? Eu acho que o que tem é honestidade também, né? É ser transparente. Eu sou um cara bem leque aberto. Não deu certo a ração, a gente tenta ter uma outra ração. Atender bem o cliente, cara.
Acho que atendimento sempre. Atendimento, preço também, você tem que ter um precinho justo também, não explorar o cliente. Às vezes você tem que abaixar um pouquinho a demanda, que os grandes têm um preço melhor, a gente tem um preço um pouquinho mais razoável, né? Então a gente abaixa um pouquinho mais, mas você vê que o cliente está voltando 30 dias. 20 dias tá voltando. Aquele ditado, né? Pô, você tá um descontinho do Omo? Vamos lá, faz aí, vem. Sempre sempre vai na negociação. É aquele giro, cara, gostoso, né? Quanto ficou? Já ficou 101. Sem paga? Opa, paga. É aquela agilidade. Tem gente que chega lá, nossa, eu gosto de comprar com você porque você sempre dá um descontinho, fica 101, você não cobra. Falou na minha cara, minha mulher também foi. Então parece que não, mas isso aí vai criando um vínculo, né? Mas o atendimento hoje, ele tá acima do valor do preço, entendeu? É duro que tem cliente pra tudo, cara. Tem cliente que quer clicar aquela atenção. Nossa, cara, você deu uma aula pra mim aqui, nossa, não sabia disso, verdade, pá. Tem cliente que quer, no vizinho tá tanto, você cobra. Fazendo leilão, não. Não, se for surreal a diferença, eu vou na carga, também, pode ir lá comprar. Não dá, né, cara? Não dá pra ficar... Não dá. Agora, o cara tá queimando, só buscando o preço, esquece. Agora, se é uma diferencinha de 5, 3, 4, até 10 reais, não, querido, isso aí é cliente meu, vamos lá. O legal que tem, né? Tem o pessoal que chora. Igual eu falei no começo, tem cliente de A a Z, irmão, não adianta. Você vai ter que... Tem cliente que tem vergonha de pedir desconto pra você. Não, você vai pagar? Vou dar um descontinho pra você hoje. É verdade, obrigado, nossa. Você ganha o cliente ali, né? Entendeu? Nossa, só consegui abaixar a ração, briguei lá com o vendedor e conseguiu dar um descontinho pra mim. Baixou a ração, assim em campo, mas tá bom, nossa. É assim vai. Isso é, porque é um comércio assim, cara. Você tem que ter aquela... E o cliente, ele sente essa... E aquela história, né, do desconto. O cliente sente essa atitude de você conceder um desconto, e por mais que não seja um valor... às vezes é 2, 3 reais, cara. Não, desconto assim, às vezes é 2, 3 reais. Mas essa gentileza, ele fala, vou voltar lá porque ele me deu aquele desconto. E quando sobe, cara, você fala, você fala, tem uma subidinha. Não deu nada, é igual uma ração lá, tava 92, foi pra 98, 5 reais, né? Não, tranquilo, Luciano, pode mandar a ração, de boa, entendeu? Porque já criou o vínculo. E vai amarrando o cara, né? Cara, e isso acho que é o mais fundamental no negócio, né? Já falei aqui algumas vezes. A empresa que vende uma vez só para aquele cliente, né, tirando exceções, como já comentei, de um imóvel, que o cara não vai todo dia na imobiliária para comprar uma casa, né? Mas num segmento desse, como é o seu, o cara ele tem que estar voltando com frequência, senão você não tem um negócio. Sim. Né? Eu tenho um cliente lá o cliente tem que voltar com frequência, cara. É ali que vai fazer o seu dinheiro. Eu tenho um cliente lá que fala pra você, cara, é empreiteiro, irmão. Ele vai lá em cima na cooperativa, compra a ração pros bichos dele, tem ração na cooperativa, mas desce na minha loja porque eu dou um desconto pra ele. Parceiro, né? Já virou assim. Já tá mas ele não vai só pelo desconto. Você já virou um contexto geral, né? Você já conquistou ele, já virou parceiro. Já. E voltando só cortando um pouquinho sério, aqui no comecinho que eu falei pra você, o que você vai ser quando você crescer? Aos 38 anos, hoje eu tô com 41, né? Aos 38 anos, eu aí comecei a enxergar o que eu queria ser. Olha só. Então é isso. E aí também tem esse outro fator, né? Que acabamos abordando. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, cara. Eu sempre pensava, nossa, tô atrasado. Veio, bateu. Eu falo para meus filhos, vocês podem fazer faculdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês têm que ter noção que você vai trabalhar para você. Você pode trabalhar, vai trabalhar numa empresa, vai adquirir experiência, né? Funcionário é bom, tal, mas você tem que ter alguma coisa que você faça para você. É para você, nem que seja nas suas horas vagas, se você gosta de trabalhar numa empresa e tal, sei lá, mas você vai fazer alguma coisa para você. Entendeu? Porque isso que vai te manter alguma coisa. Ou se ele se sentir realizado dentro da empresa, porque o que mais me frustrava na empresa, você também trabalhou em multinacional, você via isso constantemente. Eu fiquei 10 anos na empresa, quando eu pedi demissão, eu falei, não, eu preciso de algo mais, saí. Eu tenho amigo que tá lá ainda, que a empresa tá fazendo agora 15 anos, eles estão lá uns 15 anos. É uma coisa. E eu falei, e aí, como que tá? Tá uma bosta. Por que você não sai? Não dá pra sair. Não sei o quê. Eu falei, cara, 15 anos no mesmo lugar, reclamando que é ruim. Nossa, que duro. Eu falei, vocês são masoquistas. Desculpa. Vocês adoram sofrer. Vocês adoram sofrer. Ou é igual, gosta de reclamar, que o brasileiro tem muito que gosta de adora, né? Adora se diminuir, se jogar pra baixo, falar que tá sofrido. Porque é feio, entre aspas, você falar que você tá bem sucedido,
Você tá amando o que você faz. Ou que tá satisfeito. Tipo, eu gosto de ser ali, eu gosto de ser empregado. Só pra deixar claro, não é o bem-sucedido financeiramente. Isso. É assim, pô, eu faço aquilo que eu gosto. Sucesso é o teu objetivo realizado. Sucesso é o teu objetivo realizado, né? Seja ele qual for o seu objetivo. É isso aí. Então, assim, não é só o financeiro. Aliás, o financeiro é uma consequência de algo que você faz bem feito e gosta daquilo. E quanta gente também, às vezes, larga tudo, que tá sofrendo lá, para ganhar menos, mas, sei lá, fazer o que gosta, mudar os ares, morar em outro lugar. E a gente entende que é perfeitamente assim, não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer aquilo, não é todo mundo que vai encarar, não é todo mundo que vai dar certo também. É aquilo que eu falo pro pessoal. É aquilo que eu falo. Só vai saber arriscando. Só vai saber arriscando. E se você tá na empresa e tem outras empresas também, então às vezes é um ambiente que tá tóxico, troca, velho. Troca, não tem amigo. Mas o cara fica 15 anos, bosta, é uma bosta. Cara, faz um plano, gente, faz um plano. É dinheiro que tá. Você tem medo de não ter dinheiro? Pega uma parte do que você ganha, guarda 6 meses, 1 ano, porque tem um objetivo. Daqui em dezembro eu vou sair desse lugar. Ontem a gente, um dos empresários que a gente conversou foi mais ou menos isso. Ele falou, ele sempre quis empreender. É verdade, o representante comercial. Aí ele falou assim, mas eu tinha muito medo da insegurança de não ser empregado, que é uma falsa segurança, mas é uma segurança. Ele falou, depois que eu me aposentei, que aí teoricamente eu podia descansar, aí eu tive a segurança de um fixo ali, aí eu fui empreender. Ah lá, e agora eu tô aposentado. Não, ele tá super e aí ele falou assim, nossa, devia ter saído antes. Devia ter feito antes. Pronto. Mas beleza, E também tem outros que empreendem e falam, pelo amor de Deus, não consigo, né? Montanha-russa. Eu convidei um amigo meu. Que é uma montanha-russa, gente. Ele tinha uma empresa, ele decidiu vender a sociedade e voltou a ser funcionário. Tudo bem, gente, que delícia. Pelo menos, mas ele tentou. Pelo menos ele saiu e falou, aquilo era, porque assim, ó. Tem que pôr na balança, né? Quando a minha esposa saiu também, pediu demissão da Caterpillar também. Pra começar a loja dela. Aí eu falei pra ela, vai, meu. Ela falou assim, mas se der errado, eu falei, você volta. Porque ela foi lá, pediu demissão, o cara falou, não acredito, você tá saindo, o dia que você precisar, estamos aqui. Legal. Ela falou, você saiu de 3 empresas, as 3 empresas já deixou a porta aberta. Pronto. Fome você não passa. Agora vamos arriscar. É isso aí, eu gosto. Eu acho que o empreendedorismo transforma, assim. E aí ficou esse nome de Galeria de Facilidades, porque, como a gente já falou, aqui é um bairro que não tem muita estrutura ainda, né, de oferecer serviço, só que tem muito público. Então, o máximo que eu puder, eu aprendi isso lá com a minha escassez de clientes indo até o meu espaço. Então, o máximo que a gente puder oferecer para o público é interessante para nós e para eles também, e para o bairro como um todo, né? Porque vai aumentando a estrutura que ele tem a oferecer quando ele vai vender o empreendimento. O que tem aí no bairro para oferecer? Sim. Já tem uma loja de roupa, uma loja de calçados, massagem, um salão de beleza. Então, tudo isso aqui, ó, em, sei lá, 60, 70 metros quadrados. Tem roupa, calçado, salão, massagem. E semijoias. Semijoias. Ou seja, a mulher sai do trabalho e já sai pronta com... monta um look aqui para sair de noite, eu consigo. E o que a gente tem muita procura aqui, né, Dri, é o pessoal que vem aqui querendo presente. Porque tem aniversário, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, e você não tem que passar no shopping, sabe? Então é uma parte que eu, como falei, e conversando com a Dri, tô pensando em desenvolver também, trazer uma parte mais de presentes também. Interessante. Porque daí literalmente você encontra tudo. Daqui você encontra tudo, literalmente daí. E o que a gente espera pro futuro, isso aqui... Só o primeiro. Cresça. A gente quer que isso aqui se torne modelo de negócio. Na verdade, isso aqui não é um negócio. Além do negócio, ele é um modelo de negócio, né? Depois que esse modelo de negócio se solidificar, aí você vai ver quantas galerias de facilidade vão abrir. Mas nós seremos as pioneiras e a gente vai estar à frente desse mercado como referência. Um propósito bem definido aí, muito forte. Muito legal. Qual é o sentimento que você tem de ter empreendido em algo que te agrada? Tem hora que eu falo assim, tem hora quem não quer desistir e jogar tudo pro ar, né? Eu falo, às vezes isso independe de onde você está, né? Dá uns BO aí e você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, não tenho férias, não tenho 13º às vezes, não tenho FGTS, enfim. Você fala assim, a falsa ilusão de estabilidade, sabe? Porque numa empresa grande, eu sou mais um número. Eles não vão pensar se você tem conta para pagar, se tem filho, se tem marido. Tchau, mais um. Aconteceu, tiver uma situação assim. Né? Acho que aconteceu com um monte de gente que começou a empreender. Então, assim, tem hora que dá vontade. Eu falei, não, mas por que eu tô aqui? Eu falo assim,
eu queria ter essa visão antes, devia ter, até às vezes eu penso, será que eu devia ter largado antes? Tem hora que eu falo... A maioria das pessoas que empreende fala isso. Não, devia ter feito mas isso tem hora antes. que a gente chega em casa e tá possesso da vida. Foco, não é só você que tá passando por isso, vamos continuar, vamos ter fé. Porque eu falo, já faz 10 anos que eu tô aqui, por que eu vou largar a minha liberdade? Hoje eu não vou abrir. No Vou feriado, descansar. Vou descansar. A gente não tinha isso. Não tinha isso. Tudo bem, a gente não tem 30 dias de férias no ano, né? A gente trabalha o dobro, ganha metade, mas assim, a qualidade de vida melhorou muito. A paz de espírito, mental. Eu acho que sucesso é uma palavra muito subjetiva, né? O que é sucesso para você não é para ele, não é para mim. Isso aí, continua falando. Eu acho que... Vamos fazer o fechamento. Hoje, eu acho que o sucesso para mim tá aqui, sabe? Atendendo, conseguindo conquistar cada dia mais clientes. Porque não é só o dinheiro. Não é só isso. Eu acho que é mais o propósito. Por que eu tô aqui? Eu quero atender, eu quero que as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu, que quando tinham essa idade aí, que passaram perrengue, não passem por isso. Basicamente, você está dizendo que hoje você resolve uma dor que você sentiu. Sim. E você quer evitar que o teu próximo sinta. Isso é muito bonito. Isso é muito legal. Porque você fala assim, eu sei o quanto eu sofri, eu sei quanto minha mãe sofreu comigo, chorar me engano, eu quero tênis da Sandy. Era um negócio horrível de plástico. Uma Melissa 41. E não tinha. E você falava assim, eu falei assim, a gente quer tentar resolver um problema aí. Eu falei, infelizmente a gente não tem tudo. Não dá não pode ter tudo também nessa vida. Mas eu falo assim, a gente tenta viabilizar o máximo que a gente pode nesse modelo, naquele modelo, né? Alguma coisa muito próxima que seja. O empreendedor, assim, você tem... O seu propósito é bem assim, a veia do empreendedor. Solucionar uma dor do mercado, das pessoas. Sim. E ser reconhecido. Porque às vezes o povo fala assim, a moça da loja. Adoro quando fala a moça da loja do calçado grande. Calçado grande. A moça do calçado grande, da loja do calçado grande. Né? Às vezes o povo encontra ali na rua, eu falei assim, você tá lá na loja? Tô pra loja ainda. A pessoa chegar aqui e ela poder escolher e, sabe, ter aquele brilho lá, sabe? De falar, nossa, eu posso escolher, eu tenho opção. Provar, ter aquela experiência, sair daqui feliz, eu falei, isso aí não paga.